Salve, caboclo arranca-tudo. Na cidade da Jurema surgiu um guerreiro. Sua falange Oxóssi não abandonou. O Juremê, o Jurema, o rei das matas mandou-lhe chamar. O Juremê, o Jurema, o rei das matas mandou-lhe chamar. Salva, Ranauã, Macauã, Rangá, Ucaragaçu e Uremá. Pedimos nessa hora permissão para adentrarmos ao Congá. Boa noite a todos. Saravá. Saravá. Eu frequentava o terreiro Menino Jesus de Praga. E eu ia porque eu era criança. Acompanhava a mãe, era sempre assim. A mãe ia para algum lugar, a gente ia. Minha mãe começou a frequentar porque ela estava num processo de quase depressão, assim, quando a minha avó faleceu. E aí teve uma pessoa, uma amiga dela, que indicou o terreiro, que era no castelo, enfim. E ela começou a frequentar lá. Quando eu entrei, eu já fui convidada para cantar. Não eram muitas pessoas. Eu não me lembro exatamente quantos, mas não éramos em muitos. E eu lembro que naquela época não tinha caderno de ponto, não tinha nada dessas coisas. Então a gente chegava, fazia as orações, e aí os médios incorporavam, e eu ficava ali, e às vezes um preto velho cantava alguma coisa, e eu continuava cantando aquilo. Mas era praticamente um todo, não era uma pessoa só que fazia isso. Até que um dia o caboclo, o pai Matias, me chamou e falou para mim que eu ia cantar, eu ia ficar cantando nesses ritos, eu queria. Eu falei que sim. E aí eu me lembro que nesse dia ele falou assim: você vai ser minha sabiá, canta para mim meu sabiá. E aí ele começou a passar os pontos, aí a gente foi cantando, e aí eu comecei a anotar os pontos, porque né, você não sabe letra, não sabe melodia, a entidade te passa, você anota ali e vai tentando manter aquilo para não perder melodia, tudo, que é complicado, né? Se você saiu dali, você sai todo otimista achando que tá tudo bem, que você vai lembrar, mas você não lembra. Acabou o rito, você já não lembra mais nada. Então eu me preocupava em anotar, não ainda em gravar, mas eu já anotava. E aí a dona Olga descobriu a ordem, não lembro se foi uma propaganda ou alguém que falou para ela alguma coisa. Ela descobriu e a gente começou a conversar com o seu Antônio e decidimos fazer a visita na ordem. Foi quando nós tivemos acesso à ordem. Fomos convidados para poder ir, para ver os ritos como que eram, enfim. E aí eu me lembro que a gente ia, a gente assistia a ritos e a gente gravava os pontos cantados, escrevia para poder trazer para cá, porque a gente não tinha muito, né? Era muito pouco que a gente tinha de pontos cantados. Aí passou um tempo, devido a algumas mudanças, tudo, aí veio o mestre Carabaiara para cá. E é interessante que Mestre Carabaiara eu conhecia de ir na ordem para ver outros ritos, né? E quando eu vi, o coração batia muito forte. Sabe aquele negócio de sufocar, de você perder o ar? Era assim. O movimento umbandista, ele é um movimento que zela principalmente pelo bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas está relacionado ao equilíbrio espiritual, ao equilíbrio material, ao equilíbrio da parte afetiva e ao equilíbrio da saúde física, da saúde psíquica como um todo. Esse processo se manifesta nos diversos terreiros de Umbanda de formas diferentes, porque diferentes são as interpretações que as humanas criaturas, que as pessoas têm sobre o que seja o sagrado, sobre o que seja o divino. Mas independente de como essa interpretação vá manifestar-se, a essência da Umbanda, a essência do movimento umbandista é a mesma. Passa por amor, fortaleza e sabedoria. Essa é a base de todos os ritos umbandistas, independente de como eles se processem. O movimento umbandista da atualidade, ele traz ensinamentos que são muito antigos, tão antigos quanto
a presença do ser humano na Terra. Nós falamos que os orixás, os arachos, os rangá, os 7 espíritos de Deus idealizaram, né, o reino natural e organizaram, através desse poder de idealização, do poder da vontade deles, tudo que existe no mundo natural para que nós pudéssemos expressar as nossas consciências, né? Manifestar a nossa consciência nesse reino natural. Isso eles o fizeram manipulando, movimentando 4 poderes, né, básicos e fundamentais, concretizadores da matéria: ar, fogo, água e terra, que são os 4 elementos. Esses 4 elementos, eles o fizeram através de um ponto, ou de uma energia, né, que nós chamamos a energia etérica, ou éter, que dá origem a esses 4 elementos. Magisticamente falando, na movimentação dessas forças, nós temos como representação do éter, ou seja, o início de tudo, a voz. A voz. Para daí expressar-se através dos 4 elementos, ar, fogo, água e terra. E cada um desses 4 elementos, nós temos a expressão deles através de instrumentos. Então, esses 4 elementos nós chamamos também das energias, né, concretizadoras. E o éter da energia idealizadora, ou seja, uma energia que dá comando às demais. Então, a voz dá comando ao ar, fogo, água e terra, que tem dentro de uma gira, de um terreiro, de uma banda de expressão através de instrumentos musicais. Nas últimas décadas, as ciências sociais, de um modo geral, mas a antropologia particularmente, tem produzido reflexões muito interessantes sobre a matriz de pensamento ocidental, sobre como nós, ocidentais, modernos, pensamos. E uma das marcas dessa matriz de pensamento ocidental é imaginar que a gente transmite e adquire conhecimento via uma lógica quase textual, via uma lógica em que você pode dizer aquilo que é a partir de uma definição, de um conceito, de um conjunto de palavras muito específicos e muito marcado. Historicamente, isso tem a ver com uma herança cristã, tem a ver com uma herança protestante, em que confia toda a revelação a um livro, a palavra. Assim o Ocidente se produziu, assim o Ocidente se consolidou. Esses trabalhos das ciências sociais, eles têm um pouco forçado essa perspectiva, e justamente porque a antropologia tem se deparado com situações, com grupos, com comunidades, em que o modo de transmissão de conhecimento, o modo de aquisição de conhecimento, não passa pela chave da textualidade, não passa pela chave dos conceitos, dessas mentais, mas passa necessariamente por exemplo, pontos cantados, por danças, por ritmos, por sons. Esses trabalhos eles têm apontado para noções como a de que a música produz a comunidade. Então, a música, o fazer musical, os sons, os cantos, os pontos, as letras, não são conhecimentos paralelos, não são complementos, não são anexos a um conhecimento, a um corpo de conhecimento mais consolidado, duro, um núcleo duro que seja conceitual. Esses conhecimentos dos pontos, das danças, das letras, dos sons, são conhecimentos absolutos em si mesmos, não há nada além deles. Então, ouvir o ponto não é um complemento a uma ideia. Ouvir um ponto é aprender. Aprender o ponto é aprender aquele universo. A palavra, o verbo, que nos terreiros de Umbanda representa a doutrina do amor, ou a doutrina do mantra, ou a doutrina do verbo, ela tem um peso fundamental nas giras, nos ritos. Mesmo porque os mentores espirituais, ao se comunicarem com aqueles que nós chamamos o pessoal, a assistência ou o consulente, quando a pessoa vai ter uma consulta, conversar com a criança, com o caboclo, a cabocla, o pai velho, a mãe velha, essas entidades o fazem dentro da nossa escola através da palavra. Conversa.
é uma conversa com o consulente. É o que há de mais importante para aquele consulente, é ouvir o que o mentor espiritual tem para aconselhar, tem para dizer. Nesse sentido, todo o rito de Umbanda, ele é elaborado através da coroa do verbo, do verbo, do poder da palavra. Desde o início, quando em nossos ritos, o início dos nossos ritos é através de uma prédica, palavra, depois uma invocação que tem a finalidade de abrir o portal que liga o mundo natural ao mundo sobrenatural, e uma invocação também através do verbo. E depois, os caminhos dessa gira, o que vai acontecer na gira ou no rito de caridade, é determinado pelo ponto cantado. O ponto cantado é a trilha, é o caminho por onde a gira vai seguir. Com licença, Pai Antônio, eu não vim lhe visitar. Eu estou muito doente, vim pra você me curar. Se a doença for feitiço, curará nesse congá. Se a doença for de zambi, Pai Antônio vai orar. Quando você adentra a Corimba, basicamente, eu acredito que tem 3 fases, né? Primeiro, uma fase que você vai observar, propriamente dito. Então, você fica ali mais no canto, fica observando o que o pessoal mais velho está fazendo. Depois, uma fase mais de vivência, ele está vivenciando, e uma parte prática, né? Quando você escuta o ponto cantado, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer aquela hora. Por exemplo, chegou no templo, está fazendo as coisas, aí escuta o ponto, aí é defumação. Ou aí depois o ponto que vai iniciar o rito, o ponto da chegada dos caboclos, dos pais velhos, das crianças. E o ponto encantado, ele é muito importante, ele dá direcionamento para aquilo que vai ser feito. Para mim, não desmerecendo outras funções, mas acho que o ponto encantado é meio que a alma do rito. E acho que o corimbeiro, ele tem que estar muito sereno para poder receber as intuições, para poder perceber isso. Não é só você ver fisicamente, você tem que perceber muito. Quando você está bem afinado, bem concentrado naquilo que você está fazendo, aí você deixa a intuição agir também. Mas tem que estar firme na parte técnica, né? Porque se você só deixa a intuição vir, mas não sabe o ponto certinho, não está muito com a voz muito boa ali, não adianta, tem que ter as duas coisas, né? E você às vezes está lá no meio da gira, acontece alguma coisa que você está vendo, ou intui algum ponto e puxa, e a coisa vai fluindo, né? Mas quando eu recebi o agô para ir para areia, eu não fui diretamente para Corimba, não. Mas como que eu gosto muito de cantar, eu amo cantar, adoro cantar. E como eu cantava muito, então mal eu entrei para a corrente, aí o mestre me chamou e me colocou na Corimba. Eu me lembro até esse dia que foi num sábado, que o Vinícius tinha viajado com a família e só estava a Roberta para segurar a Corimba. E aí, ela cantava de lá e eu cantava de cá, né? Então, foi legal. Aí, no término do trabalho, o mestre me chamou e falou, olha, a partir do próximo trabalho você está na Corimba. O ponto cantado em si é uma forma de elevação, de você se conectar, sabe? Com a espiritualidade, com os mentores que estão com as entidades que já assistem, com todos que estão ali. Como ele nasce, eu não sei dizer como é que ele nasce no astral. Mas como ele chega aqui pra gente, ele vai chegar sempre através de uma modalidade mediúnica pra gente, né? Pode ser audiência, irradiação intuitiva, ou mesmo através da mecânica de incorporação. Pra gente,
O ponto cantado ele chega através da memória, ele chega através da história, através da tradição. Porque os pontos cantados que nós puxamos eram os pontos cantados que o Pai Mata puxava, né? Então lá em Itacuruçá. Esse ponto que ele puxava, depois é passado para o mestre Arapiaga, né? Depois, nas guias do mestre Arapiaga, é passado e aprendido por o nosso pai, o mestre Carabaiara. E nós aprendemos na gira do mestre Carabaiara esses pontos cantados. Então ele é sempre passado, né, talvez uma perspectiva macro, através da memória. É passado de tradição em tradição. Né? Lógico que ao longo do tempo, quando você tem uma memória, você vai perdendo uma palavra ou outra, né? Mas eu acredito que acho que a principal, assim, que a melodia, ela se modifica pouco, né? Acho que a melodia ela se perde menos do que algumas palavras no ponto cantado. Então, vou trazer assim uma perspectiva macro, né? O caminho que o ponto cantado percorre é através da memória das pessoas, né? A memória e o coração das pessoas. And I could get a sense of the use of this singing as a kind of medium, as it were, as a medium of presence that will draw the singers into another kind of sphere. So it seems to me that the singing operates as some kind of portal that opens up to the world of the Umbanda spirits. I realize more and more that music is a very, very interesting medium of religion. So images are interesting media of making present, but I think music is another kind of medium, because music through sound is able to create a kind of sonic atmosphere that elevates people from the here and now and opens them up towards another sphere. I think that sound and music work on the senses in a quite different way than images that ask to be looked at. And I think I realized also through our visit yesterday that indeed the sonic is incredibly important to create this Umbanda atmosphere and to open up indeed again towards the spirit world. Você está lidando com energias, na verdade, né? E ninguém canta igual a ninguém. Cada um tem uma tonalidade, cada um, né? Se é firme, se não é, se canta suave, se canta mais, né? Então é uma junção de tudo. Realmente é isso. São energias manipuladas e isso tem uma hora que explode assim. E fica uma coisa diferente, né? Por exemplo, eu corri terra, eu corri mar. Você canta sozinha, fica aquela coisa fraca, parece. Aí quando canta todos juntos, parece que é uma energia que você toca o coração que vai sair. E outra, é a felicidade de estar ali, né? De estar fazendo aquilo, né? Não só nós aqui que fazemos parte, não, da nossa corrente. Até os consulentes mesmo, né? Você vê os olhos brilharem, né? Você vê que canta aquilo, é o amor, tá botando pra fora aquilo, né? Tipo, tô ajudando também, tô contribuindo também, né? Dentro do templo ele tem uma função, né? Essa função de marcador. Para mim, eu vejo que ele é um marcador também de tempo, um marcador de fluxo, né? E quando ele tá fora, eu acredito que não tenha ninguém que eu conheça que é da tenda, ou que seja consulente, que nunca dirigiu o carro e cantou um ponto cantado, né? Ou que tá na sua casa, e veio o ponto cantado e tomou banho cantando ponto cantado, e todos os vizinhos ouviram, sabe? E quando as pessoas ouvem, elas se indagam, né? Elas falam, nossa, mas o que é isso? Então eu acho que o ponto cantado também, nossos pontos cantados também refletem a nossa identidade, né? E quando a gente coloca pra fora, eu acho que é mais um passo pra gente valorizar quem a gente é, né? Então eu acho que é super importante, assim, eu acho importante que as pessoas conheçam o que a gente está fazendo, quais são as nossas ferramentas, né? Quais são os nossos marcadores, o que a gente está fazendo, como que a gente se porta, porque é uma identidade. Porque a forma como a gente faz Umbanda é muito diferente dos outros lugares, assim. E tem o seu motivo por ser diferente, porque representa uma coletividade, representa um sentimento de uma coletividade. Então, ela tem que ser a identidade, sim, da nossa casa, né? Os pontos cantados são uma parte da nossa identidade. Então, acho que é necessário, né, as pessoas conhecerem, né?
da minha banda, ouvi os clarins de algum chamar, acordei meus guerreiros, algum já está de onda, ele é orixá, ele é beira-mar, ele é beira-mar. Sabe? Está na hora do templo ir para fora. Os templos, por características de uma sociedade que tem suas predileções, né? Prefere isso ou aquilo outro, mas o templo ele está muito oculto. As pessoas não conhecem o templo. E poucas pessoas sabem que a porta do templo está sempre aberta, a porta do templo nunca está fechada. E a porta do templo ela não é estreita, ela é ampla. O que faz ela estreitar-se ou aparentar que está fechada é o consciente das pessoas. É como as pessoas interpretam a vida, como as pessoas interpretam o relacionamento com os seus iguais. Isso que às vezes destoa desse processo inclusivo que é um templo de Umbanda é, de aceitar todo mundo como é, da forma que é. Porque no fundo, todos nós somos seres espirituais e buscamos uma coisa só, a felicidade. Isso nos torna, só por esses aspectos, isso nos torna similares, semelhantes. Iguais não, porque cada um de nós procura essa felicidade de uma forma diferente. Agora, eu não posso excluir A porque pensa na felicidade de um jeito, ou Z porque pensa na felicidade de outra maneira. A felicidade individual vai proporcionar a felicidade coletiva. A felicidade personalizada de cada um vai proporcionar a felicidade da coletividade, desde que, e aí tem um processo condicional. Quando individualmente eu alcançar essa felicidade, eu não tenha medo, receio, o egoísmo de dividir entre as pessoas. A felicidade ela só é completa quando ela pode ser dividida. Senão, não tem como ser completa.